Jornal Nova Era. Fatos, opinião e espiritualidade. Jornal Nova Era. Alô, 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 amigo ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio, muito boa tarde, gratidão a você que vai junto com a gente em mais uma edição do Jornal Nova Era, hoje, quinta-feira, 2 de junho de 2022, eu olho assim para trás um pouquinho, parece que ontem que foi Natal, sexto mês do ano de 2022, muito boa tarde, vamos a mais uma edição do Jornal Nova Era com a nossa equipe de comentaristas, Delmar Franco, boa tarde, Delmar! Boa tarde, Damião, boa tarde, meu querido Afonso e todos aqueles que pelas plataformas estão em sintonia com todos nós. É uma bênção estarmos juntos. Que bom. Afonso Moreira Júnior, boa tarde, Afonso. Graças a Deus nós estamos juntos com a Delmar na tarde de hoje. Deus Pai ouviu nossas preces e ela foi resgatada e está conosco nessa tarde abençoada. Nos auxiliando aqui na transmissão, Jefferson Silva na TV Mundo Maior, Marcos Souza na geração da Rádio Boa Nova, o gerente de comunicação é Júlio Sena, Gina Prata e Solange Paixão no apoio, gratidão. E a primeira notícia de hoje, sancionado em 18 de abril, Dia Nacional do Espiritismo. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a Lei 14.354 de 2022, que institui o dia 18 de abril como Dia Nacional do Espiritismo. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o Brasil tem cerca de 4 milhões de pessoas que se declaram espíritas, além de 40 milhões de simpatizantes. A nova lei teve origem na PL 3.789 de 2019, do senador Eduardo Girão, do Podemos, do Ceará, que foi encaminhada à Comissão de Educação, Cultura e Esportes, onde foi aprovada como a relatoria do senador Flávio Arns, do Podemos. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto no início deste mês. De acordo com a justificativa do projeto, em 18 de abril de 1857, foi publicado o Livro dos Espíritos, do francês Allan Kardec, dando início à divulgação da doutrina em todo o mundo. Girão destacou que o Brasil é atualmente o país com o maior contingente de participantes ativos do Espiritismo. O senador lembrou ainda que do trabalho desenvolvido pelo médium Chico Xavier, que segundo ele resultou no crescimento da doutrina. Abre aspas, foi toda uma vida dedicada à promoção do bem e da caridade. Como médium, psicografou mais de 500 livros recebidos de vários espíritos, tendo mais de 50 milhões de títulos vendidos e todos os direitos revertidos para obras de assistência social, afirmou Girão. Chico Xavier, que morreu em 2002, desencarnou em 2002, aos 92 anos de idade. Essa notícia foi publicada na agência Senado. Delmar, agora sancionado, 18 de abril, Dia Nacional do Espiritismo, Delmar. Bom, dizer que é um motivo de alegria, de felicidade, é pouco, não é? Eu lembro nesse dia 18, há 30 anos atrás, com o Dr. Reinaldo Leite, no dia 18, na Câmara dos Vereadores de São Paulo. Eu lembro de uma homenagem tão singela, tão pequena, e quanto cresceu. Então, esse processo, né, de evolução, de ter uma data, né, que marca essa bênção que é na vida de todos nós, que é o Espiritismo. Então, em primeiro lugar, me traz memórias muito, muito profundas. Eu estive também, dia 18, por várias vezes, nessa data comemorativa. Então, são memórias que vêm, e eu lembro que uma das metáforas que eu gosto, já que você trouxe o Chico Xavier como uma referência, lembrando que ele, pelo menos para nós, né, quem está ali mais pertinho de Jesus, né, imaginando, sabe aquela revoada de pássaros que nós vemos, sempre tem um que está ali à frente, né, levando, e aí quando ele cansa, aí vem o outro, assume o lugar, daí vem outro e assume o lugar. Então, nesse dia, né, onde o Chico e todos os médiuns que trabalham e todos os frequentadores e todos aqueles que abrem uma casa espírita e todos aqueles que leem os livros doutrinários e também
todos os demais que vão ampliando consciências. Então, me vem duas coisas. Primeiro, Emmanuel, que quando diz que a maior caridade que nós podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. E aí nós temos nessa frase de Emmanuel o nosso compromisso, né, nessa vida, que é levar a divulgação. E também envolver nessa vibração Rede Boa Nova de Rádio, TV Mundo Maior e todas as demais formas de divulgação, seja escrita, seja falada, sejam nas palestras. E aí também não tem como eu não lembrar, né, o ano em que eu conheci o Espiritismo, 1977, então lá se vão, né, 45 anos, onde o sentimento é de uma gratidão profunda, né, e que possamos imaginar, né, o Espiritismo sendo, a partir desse dia, como um ponto mesmo de luz, sendo irradiado para todos os demais dias do calendário e sendo irradiado para todos os pontos do planeta que tenham sintonia e afinidade com os aprendizados e com os postulados da doutrina espírita. Eu sinto uma honra muito grande hoje de poder estar aqui e ouvir de você, né, essa notícia sancionada, dia 18 de abril, Dia Nacional do Espiritismo. É uma festa, eu me sinto com o coração em festa. É assim, Damião. Afonso Moreira Júnior. 2022, ano de eleições. Políticos se movimentam para atender os anseios das suas bases. A iniciativa do nosso nobre irmão, que nos chega aqui de viva voz, por intermédio da leitura daquilo que nós chamamos no meio jornalístico de press release. O que é press release? É uma notícia montada pelo interessado que tem, naturalmente, o interesse de divulgar algo que lhe cai bem, que lhe faz bem. Faz bem para todos nós, sem dúvida nenhuma, a instituição do dia 18 de abril como o Dia Nacional do Espírita, do Espiritismo. Mas essa data já havia sido sancionada em nosso coração desde que nós conhecemos a doutrina espírita com Allan Kardec. E ela vem ano a ano sendo celebrada aqui na Rede Boa Nova de Rádio, na TV Mundo Maior, emissoras da Fundação Espírita André Luiz, com muita propriedade, com muito empenho a cada ano, independentemente de qualquer referência oficial. Nós temos que louvar o mérito dos políticos que encontraram tempo para institucionalizar uma data que já estava marcada no nosso coração, e sem dúvida desde 1857, quando na manhã de sábado, Hippolyte Léon Denisard Rivaio lançou o Livro dos Espíritos, não de autoria de Allan Kardec, mas coligido, compilado, como os espíritas gostam de dizer, codificado por Allan Kardec. Eu aproveito a deixa, já que nós estamos falando de política, porque a data foi erigida pela força política dos nossos representantes no Senado, na Câmara Federal, uma oração que nós encontramos que é recomendada especialmente aos políticos. Nesse instante me parece muito oportuna. É uma oração que não é espírita, mas não é proferida por um espírita recomendada numa obra espírita. Mas ela traz no seu bojo, no seu conteúdo, na sua essência, o espiritismo por excelência. É uma oração da Igreja Dogmática, cuja autoria é de São Thomas More, que é o patrono, na Igreja Dogmática, dos políticos. E São Thomas More recomenda que os políticos façam todos os dias esta oração. E eu repasso com a melhor das intenções. A oração é assim: ó Deus, Pai de misericórdia, fazei com que eu confirme com meu testemunho minha fé em vós, que eu dê um testemunho
alegre, bem-humorado, simples e firme. Que eu mostre com meus atos, aquilo que eu professo com minhas palavras. Que eu mostre com meus atos aquilo que eu professo com minhas palavras. Recomendação de São Thomas More, recomendada aos políticos que façam essa oração todos os dias. Vamos agora falar de empatia no Jornal Nova Era. Após descobrir câncer, o aluno aparece careca na escola e se emociona ao ver toda a turma. Toda a turma fizeram a mesma coisa. O caso aconteceu no colégio de São José dos Pinhais. Solidariedade, empatia, são as palavras mais ditas nos últimos dias no Colégio Adventista de São José dos Pinhais, ali na região metropolitana de Curitiba. Isso porque todos os alunos do terceiro ano do ensino médio se uniram e decidiram cortar o cabelo em apoio ao colega de classe Nicolas dos Santos Berlandi, de 17 anos. Nicolas recebeu há 2 meses o diagnóstico de câncer. Por conta do tratamento de quimioterapia, o adolescente raspou a cabeça no sábado agora, dia 28. Recebi meu chão de volta, disse ele. O detalhe é que Nicolas nunca esteve sozinho. Na segunda-feira, ao entrar na sala de aula, foi recepcionado pelos colegas e soube da decisão. Todos os meninos e algumas meninas iriam ficar careca, assim como ele, numa grande demonstração de amor e amizade, Neumar. Bom, é outra notícia que enche o nosso coração de alegria, né? Essa palavra empatia, nós sabemos o quanto ela é o antídoto do bullying, que nós já trouxemos aqui, você trouxe brilhantemente em um outro encontro. Então, o fato, e aí você vê que é uma coisa que ela é percebida, que ela é sentida, e que bom que ela está sendo bastante divulgada nas redes sociais, porque como é que você desenvolve empatia? Só falar de empatia, eu costumo dizer que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, quando você tem essa notícia onde os colegas de classe raspam o cabelo em solidariedade e em empatia, você tem nessa atitude mais que 1000 palavras. Você pode ficar discursando, por exemplo, ir nessa escola e ficar falando de empatia, falando que é o antídoto do bullying, falando. Vai ter um efeito? Vai convencer muitos jovens? Vai. Agora, essa atitude, esse exemplo, ele vai, com certeza, arrastar outros tantos exemplos Brasil afora. Então, você trazendo essa notícia, nós sabemos o quanto. E isso impacta. Primeiro, óbvio, o aluno, não é, que sentiu nele, primeiro, o chão ser tirado e depois o chão ser colocado de volta. Então, isso mostra o quanto um valor, quando ele é desenvolvido, porque a empatia é um sentimento e a solidariedade é um valor, quando essas duas coisas combinadas entram em ação, se colocam em comportamentos, isso vai alterar não só a vida desse menino, que vai passar por essa fase de uma maneira muito melhor, muito mais fortalecido. Isso envolve e atinge a todos aqueles que rasparam o cabelo e mais. Sabe que as descobertas recentes disseram? Que quando você vê um ato de solidariedade, quem assiste também é beneficiado. Então, a conexão, que é o hormônio ocitocina, ele é liberado por esse menino que recebeu esse carinho todo, ele é liberado por aqueles que em solidariedade também fizeram o mesmo, mas quem assiste, quem viu, também é beneficiado. Eu fico pensando, chegando esses alunos em casa e contando, imagina como isso se propaga. Isso vai se propagando e todas essas famílias, e todos nós que estamos aqui ouvindo, né? Quando você foi lendo, eu fui me arrepiando, falei, que coisa linda! E que mais atitudes como essas possamos ver, né, no nosso dia a dia, e possamos provocar também, que seja você aquele que diante de alguém sinta simpatia e faça um movimento como esse. Então, a nossa gratidão aí a todos esses jovens, né, do terceiro ano do ensino médio, que se uniram e que
tomaram uma decisão que impacta a vida de todos nós, inclusive, que estamos falando agora, Damião. Afonso Moreira Júnior, vamos falar de empatia, Afonso. Pois eu imagino esse aluno entrando na sala de aula e dando de cara com aquela turma skinhead. Deve ter sido um arraso, uma festa. Nós que sabemos que a alegria de viver ajuda a curar o corpo físico, porque ilumina, é profilaxia da alma. Imagine a força que esse garoto recebeu. Eu queria contar aqui um caso muito interessante que foi trazido aqui no nosso programa, o Conviver, no último sábado, sábado a 13h. Nós estamos aqui na Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maior, 13h, no programa Conviver. E nós entrevistamos a monja Reishin Gandra, monja tibetana. Ela contou que na mocidade dela, ela já é uma senhora, na sua plenitude, mas ela contou que na mocidade, quando ela fez os votos, se alistando, se engajando na fé tibetana, no budismo, ela se viu diante da necessidade de raspar os cabelos. E aí o que aconteceu? Ela comentou conosco, a fé estava no meu coração, tem que raspar, raspa logo e vamos embora. E ela saiu para a rua, moça, jovem, ainda estava se introduzindo na fé, se iniciando, e diversas pessoas encontraram, olha só, Damião e Delmar, que interessante, diversas pessoas se encontravam com ela na rua e vinham e abraçavam. Ela não entendia, porque não conhecia a pessoa. No começo ela estranhou, depois ela foi entender. As pessoas abraçavam a monja. Eu conto de acordo com a minha emoção aqui nesse instante. Se você quiser saber como foi, veja a gravação do programa Conviver do último sábado. Ela dizia que as pessoas abraçavam, emocionadas. Ai, eu vou orar por você. Vai dar tudo certo. As pessoas imaginavam que ela era portadora de uma doença gravíssima que estava ali na quimioterapia, e havia perdido todos os cabelos. E ela se emocionou, porque ela nunca imaginou que pessoas anônimas, do nada, pudessem prestar aquela solidariedade. Então fica aqui o registro: solidariedade é piedade. Piedade, lembrando o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Gente, piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos. Deixa eu registrar aqui, o Tiago Ribeiro nos acompanha, um forte abraço de Portugal para você também, Tiago Ribeiro, obrigado. Isabel Oliveira, mora em Araraquara, boa tarde. Lenaira Lopes, boa tarde a todos, muito obrigado você que nos acompanha. Elane Struder, boa tarde a todos, está em São Paulo também nos acompanhando. Gratidão a todos que já estão aí nos acompanhando em mais esta edição do Jornal Nova Era. E Delmar, olha só, o Comitê Científico do Governo de São Paulo recomendou nesta semana que o uso de máscara volte a ser obrigatório em locais fechados do estado. O comitê disse que a medida é necessária porque a transmissão do coronavírus e as internações pela doença voltaram a aumentar. Cabe a cada município decidir se acata essa recomendação. Os integrantes do comitê científico também pediram que todas as pessoas completem o esquema vacinal. Delmar. Então, Damião, eu acho que é uma medida mais que importante nesse momento de subida de novo, né, dos casos. O que acontece? Mesmo quando houve a liberação da máscara, em lugares abertos, sim, mas em lugares fechados eu continuei usando a máscara, né? Então, acho que é muito importante. E mesmo assim, né, a semana passada, eu positivei Covid e sem sintoma. Então, e na hora, né, como meu marido, ele positivou, eu falei, deixa, porque assintomático, só esse nariz, assim, um pouco, como quando você acorda de manhã com um pouquinho de frio. E aí, quando deu positivo, eu falei, olha que importante primeiro, a vacinação. Então,
que é o que diz aqui, importante completar o esquema vacinal. Então, depois de 3 doses de vacina, depois totalmente assintomático. Eu fiquei pensando, e aí, lógico, tomando todos os cuidados, né, de ficar no isolamento nesses dias. Hoje já fiz de novo, está negativo, então já está negativado, mas é muito importante porque muitas pessoas nem sabem, porque não tem sintoma nenhum, e esse vírus ele continua contaminando, então é importante sim o uso de máscara. Eu sou muito a favor, já era a favor até quando foi liberado em lugares fechados, que bom que agora está sendo bastante recomendado, e eu vou continuar, e eu lembro que assim, agora é por muito tempo essa questão da máscara em lugar fechado, a gente precisa se conscientizar, e não né, eu por mim, por exemplo, eu podia, se eu não tivesse feito, eu não teria sabido, porque eu tive gripe já ao longo da vida, e isso aqui não é nada, então eu com certeza convido a todos, não individualmente, mas coletivamente, de novo, né, a empatia e a solidariedade, por uma questão de solidariedade, em lugares fechados, vamos sim usar a máscara. Porque tem pessoas que dizem, mas eu já tive, então agora nada, agora continua tudo igual, agora continue respeitando aqueles que estão ao seu redor. É isso que eu tenho para falar, Damião. Vamos lá, Afonso Moreira Júnior, uso de máscara, Afonso. Uma antiga tradição da cidade de Veneza, a cidade onde as gôndolas passeiam romanticamente com os casais, à luz da lua, por aqueles canais que levam aos lugares mais diversos, há uma tradição muito antiga, que é o Carnaval de Veneza, onde todos saem mascarados. Para quem conheceu o Carnaval de Veneza, teve a oportunidade, ele observou que existem máscaras de todos os tipos, máscaras que são riquíssimas, verdadeiras joias de museu, preciosidades, que nem saem do museu, ficam lá. Outras que são máscaras mais simplesinhas, improvisadas, para uma população que naturalmente tem mais do que gastar o seu dinheiro, a não ser no Carnaval. Eu nunca imaginei que a pandemia fosse causar esse carnaval de desinformação. Nós estamos aí com a declaração do Supremo Mandatário da Nação, dizendo que não tem mais a pandemia. Só que eu abro aqui a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, e nós estamos vendo que os números estão crescendo, as UTIs estão inchando, e a coisa está aí. Opa, alô, de volta, voltamos, Afonso, para falar de Aruenha. Vamos lá, Afonso, voltando aí ao tema de Aruenha, Afonso. Pois é, espero que esteja no ar aí nesse instante. Tivemos aí uma dificuldade técnica, mas reencarnamos e estamos de volta. Eu estava dizendo aqui, Damião, eu estava me lembrando de Manuel Bandeira, grande escritor, poeta brasileiro, e eu me apropriei aí de um verso dele. Eu estava dizendo assim: vou-me embora para Aruenha, lá eu sou amigo do rei. O rei de Aruenha é o dono das livrarias. Tem mais livraria em Aruenha do que propriamente leitores. Isso é muito bom, isso é significativo, e isso traduz um sentimento do povo espanhol pela cultura. Cervantes deve estar imensamente feliz. O que eu queria comentar, a propósito aqui do nosso mercado editorial, dada a brevidade que nós perdemos aí alguns minutos, eu vou direto ao ponto, eu queria comentar que está havendo uma reação das livrarias. Enquanto que as mega livrarias, as grandes livrarias, não estão conseguindo sobreviver ao momento econômico que o Brasil e o mundo está vivendo, pequenas livrarias menores, personalizadas, estão surgindo por toda parte, na Vila Madalena, na Zona Leste, no centro da cidade, bairros periféricos aqui de São Paulo, pequenas livrarias cujos donos estão à frente do balcão,
servindo café, proporcionando um ambiente agradável de debate, de discussão dos livros, estão dando muito certo aqui em São Paulo. O livro que muitos consideravam desaparecido está ressurgindo como a fênix, que ressurge das próprias cinzas na mitologia grega. O mercado do livro, ele se reestrutura, ele se renova para continuar ofertando aos leitores o que há de melhor no mercado das casas publicadoras. Eu levo aqui, nesse momento, o meu carinho especial às editoras espíritas que estão fazendo um esforço muito grande para levar ao mercado bons livros espíritas. Quero cumprimentar também a Fundação Espírita André Luiz, que está nesse instante se esforçando para resgatar a obra verdadeira de Allan Kardec, inclusive a partir da Gênese, que está aqui à minha mão, a Gênese de Allan Kardec, que é a obra verdadeira, original de Kardec, deturpada depois do desaparecimento, do desencarne do codificador. Deixa eu trazer aqui, vamos lá, eu não sei como é que se está se agora com essa queda de energia, mas vamos então à previsão do tempo. Guarulhos, Três Corações e Sorocaba, hoje a máxima prevista é de 26 graus. Eu lembro do Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 018 38, gratidão a você que já é sócio, se você ainda não faz parte deste clube, Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 018 38. Vamos agora a um giro de notícias, começando com Sorocaba. A Faculdade de Tecnologia FATEC de Sorocaba determinou que os alunos usem máscara durante as aulas presenciais. A informação foi divulgada nesta quarta-feira. A medida foi definida após o aumento do número de casos da doença nos últimos dias. As aulas continuam de forma presencial, segundo a instituição. O uso de máscara em ambientes fechados foi uma recomendação do Comitê Científico do Coronavírus do Estado de São Paulo, anunciado nesta semana. Bancos podem ser responsabilizados por fraudes envolvendo PIX. Para o Banco Central, as instituições devem identificar de quem é a conta laranja que recebe o dinheiro nas transferências feitas por criminosos que roubam celulares. Candidatos que divulgarem fake news sobre as eleições em redes sociais terão registro cassado. O aviso foi dado pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, que também é vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O governo pretende realizar em agosto leilão de 15 aeroportos, entre eles o de Congonhas e São Paulo. A transferência para a iniciativa privada foi autorizada pelo Tribunal de Contas da União. O Reino Unido celebra esta semana os 70 anos de Elizabeth II no trono britânico. Ela se tornou rainha aos 25 anos, mas foi coroada oficialmente em 27 de junho de 1953. O Brasil enfrenta alta de casos de Covid em maio, mais mortes caem no maior parte da população vacinada e cai com a maior parte da população vacinada. A maior parte das infecções está no centro-oeste, sul e sudeste do país, de acordo com o Conselho Nacional de Secretarias da Saúde. A Rússia já ocupa 20% da Ucrânia, de acordo com o presidente ucraniano. Cerca de 100 ucranianos morrem por dia por ataques russos no leste do país. E a guerra completa hoje 99 dias. Sobe para 122 o número de mortos devido às chuvas em Pernambuco. A seleção brasileira de futebol vence amistoso contra a Coreia do Sul por 5-1. Neymar marcou 2 gols, Felipe Coutinho, Richarlison e Gabriel Jesus, um cada um. Afonso Moreira Júnior, o seu destaque final. Meu destaque, ele vai assim para a solidariedade. As notícias que nós acabamos de ouvir, elas nos levam à conclusão de que tem muita gente desencarnando violentamente, seja pela guerra, seja pelos desastres ecológicos provocados pelo desmatamento, pela condição climática, desastres da violência humana, muita gente desencarnando em meio à violência, em meio a tormentos aí inenarráveis. Eu queria reforçar aqui, na condição também de dirigente espírita, de que nós, nas casas espíritas, reservássemos um espaço, no momento das vibrações, para vibrar com muita intensidade, com muita solidariedade, com muito amor, por essas criaturas que estão perdendo a vida desta forma
tão dramática e tão violenta. Eles precisam de vibrações. Vibrações são boas energias que vão alcançar esses desencarnados, conforme nós aprendemos com o comandante Edgar Armon, o renovador das escolas e da assistência espírita prestada na casa espírita, e os mentores que estão no livro dos médios, no Céu e Inferno, em outras obras da codificação. Vamos guardar um tempinho das nossas exposições públicas, das nossas sessões públicas de espiritismo, de assistência espiritual, para vibrar com muita intensidade por esses nossos irmãos que, segundo o espírito André Luiz, por intermédio de Francisco Cândido Xavier, quando desencarnam desta forma, passam por um aturdimento, por uma situação de desequilíbrio, de tormento, de dor, que nós não desejamos para nós e nem para ninguém. Vamos vibrar e orar por eles. Eu ainda tenho um tempinho aqui, deixa eu só comentar então com você, amigo ouvinte, 18º Congresso Estadual de Espiritismo, uma realização da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. O tema central, a evolução do ser, consciência e livre-arbítrio, de 24 a 26 deste mês de junho, em Atibaia, apoio da Fundação Espírita André Luiz. Eu lembro também da Unifeal, que tem um curso disponível ao público na Unifeal, Como Viver em Equilíbrio através do Movimento, com Rosali Andrade. Olha que bacana isso. O curso é online e conta com certificado. Para mais informações, unifeal.com.br. unifeal.com.br. Lembro também do retorno do programa de apoio fraterno ao dependente químico e familiares. Trabalho do Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. Lembrando, cerca de 275 milhões de pessoas usam drogas no mundo, usaram drogas no mundo no último ano. E esse é do relatório mundial sobre drogas. Então, se você conhece alguma pessoa que necessita de apoio nesse sentido, ou um familiar, amigo, colega de trabalho, entre outros, fale com o grupo de apoio fraterno ao dependente químico e familiares, que acontecem em 2 oportunidades. Todas as segundas, a partir agora do dia 6 de junho, 18h30, na Unidade Doutrinária de Santana, o Duarte de Azevedo 691, próximo ao metrô Santana. E toda quinta-feira, a partir de 9 de junho, 18h30, Rua Vicente Melro, 878, em Guarulhos. Daí, essas são as oportunidades, né, Afonso? Tá aí desde o Congresso. Você vai estar lá em Atibaia, Afonso? Se Deus quiser, se Deus assim permitir, estarei lá de corpo e alma com o meu querido amigo Damião. Opa, sim, vamos torcer para 24 a 26 de junho em Atibaia, acontecendo mais um Congresso Estadual de Espiritismo da USE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Eu queria só lembrar, a gente falou de livraria, eu só lembrar você do endereço, né, da livraria da FEAL, o Mercalivros da FEAL, que fica em Guarulhos, agora mais uma unidade, ali na rua 13 de maio, 340, de segunda a sábado, das 9 às 17 horas. O Mercalivros está aí com várias opções de produtos, várias opções de livros novos e seminovos, literatura, religião, autoajuda, música, biografias, estudos, vale muito a pena. Afonso, gratidão, obrigado. Adelmar não conseguiu voltar aqui com a gente, mas, Afonso, semana que vem estaremos juntos em mais um Jornal Nova Era, Afonso. Eu sou paz, eu sou luz, eu sou saúde. Eu vou saindo aqui a francesa, indo para o Mercalivro, garimpar os bons livros com preço inacreditável. Até lá. Valeu, obrigado, Jefferson Silva, na geração da TV, Marcos de Souza, na geração da rádio, Júlio Sena, o gerente de comunicação, Gina Prata no apoio, Solange Ribeiro também no apoio, e agradecer você, amigo ouvinte e telespectador, que nos acompanhou em mais uma edição do Jornal Nova Era. Boa tarde. Termina aqui o Jornal Nova Era.